Oi, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico. Vamos lá. O sistema de numeração ele recebe esse nome indo-arábico porque ele foi criado pelos hindus e foi espalhado para a Europa pelos árabes. Um deles, mais conhecido, é chamado de Al-Khwarizmi. Tá? Depois ele tem vários outros trabalhos, além dessa parte de trabalhar com o nosso sistema de numeração. Como nós vimos nas aulas anteriores, todo sistema de numeração possui um conjunto de símbolos e um conjunto de regras. O sistema de numeração indo-arábico, ele tem os símbolos que a gente já conhece, que vai de 0 até 9, nossos algarismos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esse é o conjunto de símbolos que o sistema indo-arábico possui. Agora, ele tem algumas regras e algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que é um sistema posicional, tá? E por que é um sistema posicional? Vamos entender. Ó, se eu coloco, por exemplo, o número 12 e depois troco a ordem dos algarismos, coloco 21, eu tenho valores diferentes. Se o algarismo 1 estiver antes do algarismo 2, isso é 12. Se o algarismo 2 estiver antes do algarismo 1, isso é 21. Então, dependendo da ordem como eu coloco os meus algarismos, o valor que está ali representado é alterado. Ele também é um sistema aditivo e multiplicativo. Como assim aditivo e multiplicativo? Vou dar um exemplo aqui do 207, tá? Quando eu escrevo 207, então o 2 está naquela posição 0, 7, eu posso entender isso aqui como se fosse um 200 mais um 7, certo? Só que o 200, somente o 200, ele pode ser entendido como duas centenas, como 2 vezes 100. Mais o 7. Então, isso aí já a gente vai ver mais exemplos lá na frente e vai se relacionar um pouco com a questão posicional, tá? O valor absoluto e o valor relativo do algarismo. Mas ele é aditivo e ele é multiplicativo porque cada número naquela posição ele vai ter um valor representando uma centena ou uma dezena, ou duas ou três e assim por diante, naquela posição, então naquela ordem que ele está, tá? Agora, pensando nos nossos algarismos, nessa questão ainda posicional, ele é formado por classes e ordens, tá? Então, a gente pode entendê-los da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, ó, classe simples, né? Classe das unidades simples. Vou colocar assim, unidades simples, que aí a gente tem dezena, centena, unidade, dezena e centena. Então, vou colocar aqui unidade, dezena e centena. Essa unidade simples é uma classe. Unidade, dezena e centena que está dentro dessa classe é chamado de ordem. Então, unidade simples, classe. Unidade, dezena e centena, ordem. Aí a gente vai para os milhares, né? Agora é uma outra classe, milhares. Dentro dessa classe, a gente também vai ter unidade, dezena e centena. Só que daí a gente vai ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, de novo, unidade, dezena e centena. São as três ordens da classe de milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Posso repetir isso para a classe dos milhões. E aí, de novo, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, quando eu penso em classes e ordens, eu tenho que ver. Classe é um conjunto que tem unidade, dezena e centena. Aí, dependendo da posição do meu algarismo, ele vai estar em classes diferentes. E a ordem? A ordem são as unidades, dezena e centena de cada classe, tá? E aí, seria interessante a gente posicioná-los, isso aqui também, ó,
primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então a gente está contando da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira. Quarta ordem, quinta ordem, sexta, sétima, oitava, nona ordem e assim por diante. Eu posso ter a classe dos bilhões, eu vou ter unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, tá? Então aí pensando ainda nos números, nos nossos números indo-arábicos, né? Nosso sistema de numeração indo-arábico. Uma outra coisa que é interessante a gente notar aqui é que esse sistema ele é decimal, tá? Estamos falando de um sistema decimal. Deixa eu escrever aqui, ó, um sistema decimal. Por que que isso é importante a gente frisar? Porque assim, se eu pensar em uma dezena, né, eu tenho aqui uma dezena, ela sempre vai equivaler a 10 unidades. Se eu pensar em uma centena, sempre vai equivaler a 10 dezenas. Se eu colocar aqui uma unidade de milhar, vale 10 centenas, né? Uma unidade de milhar igual a 10 centenas, ok? E aí a gente constrói um sistema totalmente decimal, tá? Que funciona de 10 em 10. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos, ó. Eu vou colocar um número aqui, 2.347. Vamos tentar entender esse número olhando as suas ordens e as suas classes. Primeiro, separando as classes. Esses três últimos algarismos estão nas unidades simples. O primeiro algarismo, que é o 2, já está nos milhares. Agora, isso são as classes. E as ordens? O 5 está na unidade, o 4 está na dezena, o 3, deixa eu colocar outra cor aqui, o 3 está na centena e o 2 está na unidade de milhar. Agora, por causa disso, por causa dessa posição que eles estão, eles recebem, digamos assim, o chamado de valor posicional ou valor relativo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou ter valor posicional, que também pode ser chamado de valor relativo, tá? Por exemplo, nessa posição, o 2 ali, esse 2, como ele está na unidade de milhar, ele vale 2.000. Ó, o 2, né, vale 2.000 em 2.345. Então, naquela posição, naquela ordem, esse algarismo 2 vale 2.000. O algarismo 3 vale 300 em 2.345. É o valor posicional dele. Agora, pensando nesses valores posicionais, né, naquela posição, eu posso decompor o número 2.345. Eu posso dizer que esse número aqui é um 2.000 mais um 300 mais o 40 mais o 5. Agora, é um valor, o nosso sistema também, além de ser decimal, posicional, aditivo, porque 2.000 mais 300 mais 40 mais 5 é uma adição, ele também é multiplicativo. Agora, qual é a justificativa dele ser multiplicativo? A justificativa é, esse 2.000, ele pode ser entendido como 2 vezes 1.000. Né? 2 vezes 1.000. O 300, 3 vezes 100. O 40, 4 vezes 10. Mais o 5. Então, olha só, eu peguei o número 2.345. Fiz as posições, né, as ordens e as classes desses números que são utilizados aí. Olhei o valor posicional, tá? Olhei também a escrita aditiva desse número e a escrita aditiva e multiplicativa.
pensando só no 2345, tá? Eu acho que o mais importante é a gente entender que quando nós olhamos para o número 2345, a gente tem que perceber que é um número escrito num sistema decimal. Por quê? Porque quando nós vamos para operações com números indo-arábicos, né, que nós vamos construir um conjunto numérico chamado dos números naturais e fomos fazer as operações com esses números, nós temos que ter em mente que esse sistema é decimal, é aditivo, é multiplicativo, tá bom? Além disso, gente, seria interessante a gente mostrar um pouquinho algumas funções do zero. Então, o zero ele é um número que foi criado justamente para ter algumas representações especiais. E a existência do zero no sistema de numeração indo-arábico é um grande avanço com relação aos outros sistemas. Os outros que eu falo é o sistema egípcio, que não tem o zero, e o sistema romano, sistema de numeração romano, que não tem representação para zero. Então, algumas funções importantes do zero. Funções do algarismo zero. Bom, eu posso citar aí 4 funções, tá? Então, primeira função. Ele é usado para representar o nada, representar a ausência total, né? Representa o nada. Então, é igual a gente falar, eu não tenho nenhum centavo no meu bolso, né? Eu tenho R$0, certo? Eu não tenho nenhum lápis, eu tenho 0 lápis. Então, eu estou representando a ausência de lápis ou a ausência de dinheiro, no caso. 2. Ele pode representar a ausência de uma ordem. Então, o que isso significa? Vamos pegar o número 105. Então, eu pego o número 105. Se você percebe que nesse número, que é composto de unidade, dezena e centena, a unidade ela tem um valor. Né? A unidade ela recebeu o algarismo 5, tem um valor ali atribuído. Então, a unidade tem 5. Na centena também tem um valor atribuído, que é 1. Então, a centena recebe 1. Mas quando a gente olha a dezena, não tem nada atribuído ali, naquela posição, naquela ordem. E aí, o que a gente faz, então? Para dizer que nada vai estar ali naquela ordem, a gente atribui o zero. A gente fala, o zero serve para dizer que nenhum valor foi atribuído à dezena, tá? Então, uma outra funcionalidade do zero. Ele ocupa, né, um espaço aqui que não recebeu nenhum algarismo, tá? Então, ausência de um valor na dezena. E aí, para representar essa ausência, a gente atribui o zero. Uma terceira, e não menos importante, funcionalidade do zero é como referência. E aí eu acho que vocês vão entender isso quando a gente pensar numa reta numérica. Se a gente olhar a reta numérica, a gente tem que colocar a origem. E a origem da nossa reta numérica é o zero. E aí a gente estipula uma distância entre o 0 e o 1, e essa distância vai ficar a mesma entre 1 e 2, e assim por diante. Então, eu entender o zero como uma referência, como uma origem, é uma funcionalidade dele, tá? E uma quarta aplicação do zero é quando eu faço o zero na multiplicação e na adição. Na multiplicação e adição. Primeiro na adição, né? Eu vou pegar, por exemplo, 12 e vou somar com 0 e a gente percebe que isso vai continuar 12. Tá? Então, ele é um elemento neutro. Né? Depois a gente vai falar mais sobre as propriedades da adição, mas por agora seria interessante a gente falar que o 0 é um elemento neutro na adição. E na multiplicação, né? 12 vezes 0 sempre vai ser 0. Então, na multiplicação, qualquer número, né,
que nós multiplicarmos por zero, o resultado disso será o próprio zero. Então, ele tem essas duas funcionalidades, tanto na adição quanto na multiplicação, tá bom? Então, acho que deu para a gente ter um vislumbre do que seria o nosso sistema de numeração indo-arábico. Lembrando, é muito importante que vocês entendam que ele é posicional, que ele é aditivo, que ele é decimal. Muito importante. Tá? A gente vai usar essas ideias de posicional, aditivo e decimal quando nós formos trabalhar com operações com números naturais. Tá bom? Espero tê-los ajudado. Beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula.